agora sobre armazenamento, tá? Como que eu posso fazer para armazenar, Bianca? Lembre-se o seguinte, qualquer coisa que você for fazer em relação ao armazenamento, se o teu produto já está pronto e se ele pode ficar fora da refrigeração, que é o caso de quê, Bianca? Biscoitinhos, talvez cookies. O que você vai fazer? Primeiro, que é muito importante que eles estejam bem vedados. Bianca, mas não tem seladora? Não tem importância, já te ensinei a selar esse negócio com ferro de passar roupa. Não tem ferro de passar roupa, pede emprestado. Mais ainda, dá para fazer com a faca, tá? Esquenta a faca na boca do fogão e faz o mesmo processo que você faria, uma faca lisa, tá? O mesmo processo que você faria com o ferro de passar roupa. Não tem mais desculpa. Selou bem, o importante é o seguinte, mantenha em um local sem claridade, fresco. Normalmente, a gente tende a achar que em cima do armário é o local fresco. Não é. Preste bem atenção nisso. Bem grande aqui na frente. Não é. A parte de cima é quente. O ar quente sobe e o ar frio desce, tá? Então o ar quente sobe. Se guardar em cima do armário vai ser o ó do borogodó. Depois que você tiver todos os seus saquinhos, né, selados, bem selados, você coloca dentro de uma caixinha de papelão. Por quê? Porque não vai deixar passar claridade, tá? Coloca tudo dentro de uma caixinha de papelão. Fecha ela, coloca numa parte baixa da sua casa, dentro do armário, longe de umidade, tá bom? Bem importante isso. Às vezes dentro do armário da cozinha, dentro do armário de roupa. Cuidado, muito cuidado. Por isso é importante estar selado, tá? Com insetos, formiga, barata e tudo mais, porque a gente não sabe, né? Não tá livre de nada, mas pelo amor de Deus. Então tome muito cuidado. Se necessário, você pega uma fita, um durex largo e veda todas as passagenzinhas da caixa. Veda a lateral ali. Ai, Bianca, mas eu vou usar isso no final da semana. Então proteja até o final da semana. No final da semana você abre tudo. Ah, não vendi de novo tudo. Então tá, vai lá e veda de novo. Guarda lá, tá? Então assim, tudo que eu te ensino não tem necessidade de se fazer um mundo de coisa. Ah, fiz a massa do biscoitinho da pâté sablé, por exemplo. Ah, mas eu já pinguei aqui metade dos biscoitinhos e eu acho que já foi o suficiente, não precisa de mais. Pega a massa, vai lá, embrulha toda e congela. Só que depois que você descongelar, provavelmente vai ser mais difícil de trabalhar pingando. Então vai ser já uma massinha que você vai ter que modelar. Se você quiser pingar de novo, você vai deixar ela fora da geladeira e vai esperar ela voltar para uma temperatura ambiente. Daí fica mais fácil pingar. Ah, não, vou pingar tudo. Então pinga tudo, coloca tudo dentro do saquinho e veda. Você tem ali com margem, né, 60 dias para vender tudo, tá? Então, tranquilo. Em relação, por exemplo, a brownie, eu preciso assar o brownie inteiro? Não, não preciso. Eu posso fazer uma massa de brownie, 2, 3 massas de brownie, coloco ali a quantidade que eu quero no tabuleiro, o resto eu pego, vou congelar, não tem nenhum problema. Então, vou fazer lembrança para lembrança, bem casado de brownie, ou não bem casado, né? Os brownies lá, bem vivido, bem nascido, bem morrido, bem tudo. Eu posso montar todos eles, botar no tabuleiro, congelar, congelo, lá guardado. Então a questão de armazenamento vai depender muito de cada produto. Por exemplo, o cookie, eu gosto que ele seja o mais fresco possível. Então o que eu faço? Deixo tudo moldado, monto todos eles, moldo, o que eu tiver que rechear o recheio, eu já peso todos os meus cookies, embrulho eles num plástico filme
pego um Tupperwarezinho, ponho todos eles dentro do Tupperware, já embrulhado, já embalado, e na hora que eu quero sair para vender, eu faço mais ou menos a quantidade que eu acho que vai vender, coloco no tabuleiro e asso. Preciso usar todos os cookies que estavam guardados no Tupperware? Não, pode ficar ali, tranquilo e calmo, entendeu? Então eu não preciso assar. Ah, mas sobrou, Bianca, o que eu posso fazer? Selo o cookie. Ao invés de botar o cookie num pote, em alguma coisa assim, você vai selar o cookie, e aí eu prefiro congelar de novo do que guardar no armário. Dependendo, por exemplo, se é um cookie que está sem recheio, sem brigadeiro, sem essas coisas, pode guardar no armário, não tem problema. Ele fica ali uns 10 dias de boa. Agora, depois disso, eu já acho que é muito. Mas você pode deixar. Por quê? Porque ele pode ser um produto de ponto de revenda. Eu acho que até uns 15 dias, ele sem recheio, ele fica bem. Eu gosto, por exemplo, o meu fica refrigerado, fica na geladeira. Então, se eu vendo para um ponto de revenda que vende doce, vende essas coisas, eu falo com ele, guarda na geladeira. Guarda na geladeira e aí, na hora que você for servir para o seu cliente, você esquenta ele 15 segundinhos no micro-ondas, que fica incrível. Os meus cookies recheados com Nutella, por exemplo, eu faço isso. Os meus ficam na minha geladeira expositora e aí, na hora que o cliente compra, eu simplesmente esquento no micro-ondas e fica perfeito, tá? E aí, você tem várias questões sobre armazenamento que você vai trabalhando dessa forma. Então, sempre tomar cuidado de, na hora que você for levar potes, que você for levar para congelamento, sempre ter divisórias. Então, por exemplo, botar sempre o mesmo sabor no mesmo pote. Eu tenho um pote, uma Tupperware, onde eu congelo os meus cheesecakes. Então, só entra cheesecake naquele pote, tá? Cuidado, toma muito cuidado com o sabor. Ah, eu posso botar um bolo de canela ali dentro? Não posso e depois botar o cheesecake, porque vai transmitir cheiro. Pote de plástico transmite cheiro. Então eu tenho um pote para cheesecakes, onde eu consigo empilhar os meus cheesecakes. É um pote alto, eu coloco um cheesecake, congelo ele completamente. Aí eu venho com uma outra plaquinha, vamos fingir que essa folha é uma plaquinha, venho com uma outra plaquinha, coloco outro cheesecake, deixo ele congelar. Venho com outra plaquinha, coloco em cima, outro cheesecake, deixo ele congelar. E assim eu vou enchendo a minha caixa de cheesecake. Sempre lembre de colocar a data nos potes de armazenamento de quando esse cheesecake entrou. A data de entrada e a data de validade de saída, tá? Normalmente as tortas a gente pode congelar durante um período, vou te falar isso sobre na hora do congelamento. E sempre lembrando, armazenamento, sempre separando um produto do outro e sempre um pote específico para cada produto, tá? Ai, Bianca, produto de chocolate, por exemplo, um pote para brownie, eu posso botar um bolo de chocolate? Sim, pode. Agora, estamos trabalhando com a mesma matéria-prima, chocolate, tá? Agora, bolo de canela, e aí um pote de bolo de churros com cheesecake não dá certo, definitivamente não dá certo. Lembre-se sempre de colocar essas questões de data de validade, data de fabricação, um pote determinado para cada tipo de produto. Você pode armazenar os brownies, cookies, tortas, bolos, tudo congelando. Já aqueles que já foram assados, por exemplo, biscoitinhos, eles são armazenados, tem um armazenamento seco, tá? Sempre longe da umidade, longe da claridade e longe do calor, tá bom? Assim como, por exemplo, se eu for fazer uma casquinha de chocolate, é a mesma coisa. Longe da claridade, longe da umidade, longe do calor. E aí tem toda uma outra história de armazenamento para a casca de chocolate. Mas é muito importante que você respeite as formas de armazenamento. Você vê que mesmo os biscoitinhos que foram prontos, aonde que eles estão sendo realmente embalados? Em saquinhos plásticos.
Aonde que os meus potes, aonde que minhas tortas estão sendo embaladas? Em potes plásticos. Eu dificilmente, eu não gosto e na verdade é proibido. Por exemplo, na confeitaria, você ter caixas de papelão dentro do seu freezer, tá? Isso é proibido. Então toma muito cuidado com isso. Se a vigilância bate, né, dá problema. Então a gente sempre trabalha com Tupperwares de plástico dentro dos nossos freezers, tá? Então é isso que eu tinha para falar com você sobre armazenamento. Toma cuidado, se é lugar seco, escuro e longe de umidade, são os biscoitinhos. Todo o resto praticamente que a gente trabalha, que são as tortas, os caseirinhos podem ser congelados? Podem sim. Podem ser armazenados, congelados? Podem sim, tá? Então todo o resto você trabalha ali essa questão de armazenamento dentro de recipientes plásticos bem vedados, tá? É isso.